Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista Folkcom. No programa de hoje temos o prazer de receber a professora da UFRN, doutora em Ciências Sociais, Vânia de Vasconcelos Gico. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, sua tese de doutoramento completa este ano 20 anos, né? Foi feita pela PUC, foi feita em parceria com a PUC de São Paulo e tinha o nome de Luiz da Câmara Cascudo, Itinerário de um Pensador. Conte um pouco sobre esse trabalho que a senhora desenvolveu, ressaltando as questões locais e internacionais que tinham no estudo do Luiz da Câmara Cascudo, por favor. Então, o trabalho com o Luiz da Câmara Cascudo foi um trabalho desafiador no princípio. Eu estava chegando na universidade, eu só conhecia a Câmara Cascudo das leituras que eu havia feito, mas eu não concebia a dimensão do autor Câmara Cascudo e do valor que ele tinha na sua própria terra, no Rio Grande do Norte. Então, eu fui desafiada a conhecer esse universo de Câmara Cascudo a partir de um livro que eu recebi do meu colega professor, que o título era O Universo de Câmara Cascudo. E quanto mais eu lia aquele trabalho, mas eu achava que era uma grande contribuição dos estudos da cultura popular que aquele autor tinha feito, conhecido mundialmente, mas eu própria não conhecia aquela obra, né? Então, nesse tempo que eu passei estudando a obra dele, há 4 a 5 anos, eu consegui mapear um pouco essa obra, porque assim, quando eu perguntava às pessoas, eu já li tantos livros de Câmara Cascudo, ele já fala de tantos assuntos, quais são os principais assuntos que Câmara Cascudo escreve? Qual é o plano da obra dele? Essa coisa que a gente tem de rotular, né, o conhecimento. E as pessoas me diziam assim, Câmara Cascudo escreve sobre tudo. E eu dizia, mas será que é sobre tudo? Como é que a gente agrupa esse todo, né? Então, acho que a minha principal contribuição no estudo da obra de Câmara Cascudo, nessa minha tese que foi feita na PUC de São Paulo, foi assim, mapear um pouco o pensamento. A gente estuda hoje as cartografias, o mapeamento das ideias, e foi isso que eu fiz. Esse itinerário da obra de Câmara Cascudo foi mapear um pouco o que é que ele fez na história, né, com relação à cultura popular e com relação à memória, que ele próprio escreveu as suas memórias, né? Naquela época que a senhora começou os seus estudos, como é que estava situado o estudo de Câmara Cascudo nas universidades, tanto em relação ao modo geral, mas também envolvendo as ciências sociais? E como a senhora vê esse estudo hoje de Câmara Cascudo? Então, foi um verdadeiro desafio naquele momento que eu tive uma certa resistência da academia em receber um trabalho sobre Câmara Cascudo. Porque, assim, infelizmente, a gente tem um pensamento hegemônico na ciência que as pessoas mais valorizadas são as pessoas que são mais estranhas à própria comunidade, né? E ainda tinha uma outra questão, que foi uma questão muito séria, uma questão que eu até batalhei assim, uns 2, 3 anos para poder ser aceita no programa de pós-graduação, que era o estilo de escrever de Câmara Cascudo. Veja, a ciência, e principalmente aquela ciência que se faz nas universidades, é aquela ciência muito bitolada em regras, em autores, em metodologia. E Câmara Cascudo é um autor que ele próprio dizia que escrevia do jeito que ele quer, que ele não tinha método, né? Ele é autônomo, ele não tinha nascido para repetir o que outras pessoas tinham dito. Naquela época, isso era muito exigido numa tese de doutorado, né? Hoje, a gente vê como Câmara Cascudo foi riquíssimo ao registrar esse universo do conhecimento da cultura popular e como isso a gente hoje está minimizando a questão do método muito rigoroso, mas uma escrita mais livre, uma escrita que tem autonomia, uma escrita que ele se põe no que faz, muito mais do que repetir uma academia com muita sistematização, no sentido de muito rigor, de muita verdade. Hoje a gente trabalha mais com a incerteza, hoje a gente trabalha mais com um conhecimento que a gente está chamando de epistemologias do Sul, com a descolonização das ideias, ou seja, nós hoje estamos trabalhando com a busca da definição do seu habitat, da sua forma de dizer, da sua cultura, muito mais valorizada do que de repetir a dos outros. Na realidade, a gente chama isso de descolonização das ideias, ou seja, eu quero
mostrar as minhas ideias e não repetir ideias que outros já tiveram. Eu preciso construir um conhecimento novo e que tem a ver com o contexto em que eu vivo. E eu acho que Câmara Cascudo fez isso muito bem e eu acho que ele hoje está mais moderno ainda do que já era na sua própria época, quando eu acho que o reconhecimento era muito mais internacional do que nacional. Não é uma contradição? Né? Com certeza. Quer dizer, localmente, todo mundo conhecia Câmara Cascudo pela figura brilhante e imponente que ele tinha como um líder intelectual. Mas a obra é muito pouca conhecida ainda hoje. Muito pouca gente leu todos os livros de Câmara Cascudo. Leu um ou dois, mas não conhece a obra como um todo, né? Aqui no Rio Grande do Norte ainda encontramos um pouco disso? Pois é, eu penso que, assim, isso não é uma verdade absoluta, mas pela minha experiência, as pessoas de fora conheciam mais Câmara Cascudo, inclusive no exterior, do que aqui no estado, né? Acho que teve, nesses 20 anos, teve uma grande luta para se construir o instituto que o Ludovix hoje, né? Anteriormente, ao se colocar no Memorial Câmara Cascudo, a obra de Câmara Cascudo era uma visitação muito superficial, não era um estudo da própria obra. Veja, quando eu comecei a estudar a obra de Câmara Cascudo, em 1994, todos os livros de Câmara Cascudo estavam na USP. A gente não tinha aqui uma biblioteca que tivesse todos os livros dele. Depois eu fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa e lá no Instituto de Estudos Africanos a gente tinha toda a obra de Câmara Cascudo e a gente não encontrava aqui, tanto que muitas coisas eu trouxe de lá, né? Então isso que eu digo que às vezes o reconhecimento era muito mais da obra, era muito mais fora do que aqui no próprio estado. E vale ressaltar que Câmara Cascudo, ele não saía de Natal, praticamente, não é? Ele ia algumas vezes ou outras aos outros países, a outros estados, mas ele se dizia como morador de Natal, né? Era o clássico provinciano. E vale ressaltar também que isso parece que ele estava em vários locais do mundo, não é? Veja, eu acho que Câmara Cascudo, se eu tivesse que dizer assim, qual era um autor brasileiro ou um estudioso ou intelectual que você conhece que mais se valeu da comunicação, eu diria que era Câmara Cascudo. Naquela época, né, quando ele começou a escrever, é 1921, então a gente nem tem tradição de tanta biblioteca, nem de livraria, nem as facilidades que a gente tem hoje para ter um material, e ele conseguia se comunicar com o mundo todo. Ele lia slides nas suas aulas, ele já tinha uma visão de comunicação muito maior do que com a permissão as pessoas que trabalhavam com comunicação. Tanto que eu fiz um trabalho para apresentar num congresso na Universidade de Alcalá, na Espanha, que eu chamei assim, Luís da Câmara Cascudo, um Hermes universal no Nordeste brasileiro. E foi de propósito. O Hermes, que é aquele deus da comunicação, que vai fazer a comunicação até com um pouco de previsibilidade do que vai acontecer, premonições, etc. E ele está trabalhando no Nordeste do Brasil, que é um local, pelo menos aqui nas universidades, as universidades mais reconhecidas no Brasil são as universidades do Sul, não são as universidades do Nordeste, né? E a gente tinha um comunicólogo, um Hermes universal no Nordeste brasileiro. Então, acho que essa forma dele se comunicar, e se comunicar principalmente pelas cartas precatórias, era aquela carta que ele perguntava as informações, mas ele, de certa forma, obrigava a quem recebia a lhe dar a informação que ele precisava para a obra dele. Então, eu acho que ele é uma das maiores expressões da comunicação no Nordeste brasileiro, por isso que eu o chamei do Hermes. Professora, ressaltando um pouquinho da sua resposta anterior, a gente falava um pouco sobre as questões das epistemologias que surgem, né? Essa questão de valorizar o local. Uhum. E isso dá de encontro com um pouco que é estudado no Observatório de Boaventura de Souza Santos, em Estudos Sociais, que a senhora coordena aqui na UFRN em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal. Como é que é essa parceria e como é que é esse estudo realizado hoje em dia em Ciências Sociais? Pois então, veja, a gente tem uma linha de pesquisa no nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que foi criado no Brasil todo, tinha as bases de pesquisa nas universidades, que são os locais que a gente focaliza um determinado tema e tem os estudantes, os professores fazendo aquela construção do conhecimento. E nós começamos a trabalhar com esse convênio com a Unicamp, na época, né, em 1992,
E a gente estudava, naquele momento a gente estudava a história da educação no Brasil. E nessa época eu estava trabalhando com a história da educação brasileira e de repente me veio uma ideia. Quais são as ideias de Câmara Cascudo sobre educação? Porque ele trabalhava um pouco com o papel da escola, quais são as escolas, quais são os professores, quais eram os personagens que foram importantes na educação naquela época. E aí esse estudo da educação e das interpretações do Brasil, onde a gente estudava Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, etc., a gente estava pensando nessa interpretação do pensamento social brasileiro e quais eram os autores expressivos que a gente encontrava naquele momento. Dando prosseguimento a isso e com esse convênio com a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Coimbra, nós encontramos a obra de Boaventura de Sousa Santos. E naquele momento, estudar Boaventura de Sousa Santos não era uma monocultura da mente, não era que a gente ia ficar estudando só um autor. É que Boaventura de Sousa Santos, ele tem um trabalho que hoje a gente chama de Epistemologias do Sul, que é um pouco da desconstrução daquela tradição muito fechada. E isso a gente tem em Câmara Cascudo. Então, essa alimentação da obra de Câmara Cascudo nos proporcionou encontrar outros autores que tinham uma visão que a gente chama de contra-hegemônica do conhecimento. Ou seja, não é só aquele conhecimento padrão, universal, que todo mundo acha que é certo. Aquele é certo, mas existem outras possibilidades? Se existem outras possibilidades, quais são os autores que estão expressando essas outras possibilidades? Isso nos levou também a, nesse Observatório Boaventura de Estudos Sociais, que a gente agora está coordenando em rede, que agora está mais fácil, né? A gente encontrar os trabalhos que vão dar muita importância às culturas locais, à retroalimentação daquele local que vai lhe projetar para um outro conhecimento. Um ponto de partida onde você também é importante, né? Porque parece que a ciência foi feita a partir do conhecimento exterior e não do seu próprio conhecimento, do seu próprio local, né? Acho que... E, professora, a senhora fez um ponto bem interessante, então, entre os estudos de Câmara Cascudo com Boaventura. Vamos fazer uma ponte agora epistemológica com o Luiz da Câmara Cascudo e o seu xará, Luiz Beltrão, pernambucano, que desenvolveu a tese sobre a folk comunicação. O que a gente pode falar do encontro entre esses dois grandes pensadores nossos, nordestinos e brasileiros, sobre esses processos de comunicação baseados na cultura popular? Qual é a ponte que nós podemos ter aí? Como eu falei antes, a grande ponte de Câmara Cascudo, desse conhecimento universal que ele tinha, eram as cartas, né? Então, as cartas, o que tinha nessas cartas de Câmara Cascudo? Como a gente usava muito cartas para se comunicar em todos os sentidos, há pouco tempo, né, antes da internet, que hoje a gente se comunica talvez muito mais, mas o registro é mais líquido, digamos assim. Essas cartas de Câmara Cascudo, ele, para estudar determinados temas, ele consultava as pessoas que ele tinha localizado com as pessoas que podiam dar bibliografia, e ele pedia também, ele perguntava o que as pessoas achavam daqueles estudos que eles estavam fazendo. Tem algumas cartas que são as cartas clássicas, que ele conversava com o Mário de Andrade, e que o Mário de Andrade teria sido a pessoa que o iniciou nos estudos do folclore, mas ele tem uma carta com o Luiz Beltrão, onde o Luiz Beltrão vai dizer, olha, a riqueza, um pouco parecido com o que Mário de Andrade tinha dito, a riqueza que você tem neste local que você está, é uma riqueza que pode evidenciar muitos dos nossos conhecimentos da cultura popular. E hoje a gente está com a denominação da folk comunicação, que é a comunicação que a gente vai trabalhar a partir dos conhecimentos da cultura popular, o folk como folclore, né? E que esse tecido que eles já fizeram, que a gente conheceu depois, eu acho que eles estavam muito mais avançados do que a gente hoje estudando a comunicação, né? Acho que esse intelectual generalista que a ciência deixou um pouco de lado para quando ela deu uma contundência na especialização, nos deixou alienados desses conhecimentos que hoje, quando a gente vai ver, o que a gente está fazendo hoje era feito, muito bem feito por eles dois, não é? Então, eu penso que se a gente puder fazer uma ponte da folk-comunicação com as epistemologias do Sul e com a comunicação como um todo, eu acho que esse tecido dessa construção do conhecimento, acho que a gente se enriquece muito. Por exemplo, hoje a gente pode tranquilamente
fazer uma tese de doutorado sobre a focomunicação, ou seja, a cultura popular, a festa das bandeiras. A gente hoje pode ir para Cabo Verde, ver como é a manifestação cultural de lá, o que é que expressa esse povo, que a gente tem em comum com eles. E eu acho que a gente fica um pouco universal, porque as nossas manifestações de conhecimento são muito generalizadas, são muito universais, não é? Então, apenas a gente tem particularidades locais, mas o conhecimento é universal. Muito obrigado por essa ponte. É muito importante para que a gente dialogue com os pesquisadores de focomunicação. Essa entrevista, a senhora vê essa amplidão, né, que a focomunicação pode atingir dentro dos estudos da comunicação social e das ciências sociais, não é isso? Os estudos da focomunicação, eu acho que hoje são uma riqueza. Essa riqueza que a gente vai trabalhar com os autores das ciências sociais, os autores da comunicação, os autores do conhecimento científico como um todo, enquanto expressão do sujeito, né? Hoje a gente está muito preocupado com a subjetividade da expressão do conhecimento, dos intelectuais, porque na realidade hoje a gente já descobriu que a gente é intelectual, que a gente está escrevendo, mas que a gente vai fazer de fato uma expressão da nossa própria alma humana, né? Que não tem conhecimento sem expressão afetuosa, né? Então acho que quando você está trabalhando sobre a sua própria expressão das festas populares, por exemplo, você está se revendo enquanto pessoa, enquanto alma humana, enquanto objetividade do trabalho, e você está se tornando um sujeito melhor. E eu acho que tem uma questão também bem importante nos estudos da focomunicação, isso é um pensamento meu, que assim, hoje a gente fala tanto em individualidade, que a gente se esquece que a gente constrói coletivamente, tanto como gente como intelectual. Então, acho que a focomunicação é um bom cenário para a gente se comunicar e se construir coletivamente. Professora Vânia de Vasconcelos Gico, muito obrigado por sua entrevista. Deixa o contato, então, do Observatório de Boa Ventura de Souza Santos em Estudos Sociais para o pessoal que está nos assistindo, para permanecer em contato com a senhora. Então, a gente está no Facebook, né? Observatório Boa Ventura de Estudos Sociais, e o nosso e-mail é o meu nome, vaniagico@gmail.com, e eu estou sempre no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da UFRN. Muito obrigado, professora. Esperamos que você tenha gostado da nossa entrevista e para conhecer mais sobre a focomunicação, acesse www.redefoccom.org. Até o próximo programa.